Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de momento, experiência, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E hoje, a gente lendo um dos nossos livros, que eu amo pra caramba, leitura, porque a leitura, ela desenvolve a tua mente, expande o teu conhecimento e faz com que você verdadeiramente adquira consciência e uma mentalidade diferente, porque a maioria pensa igual, a maioria é o rebanho. E através da leitura você consegue eliminar alguns códigos que foram implantados na tua mente desde o momento que você nasceu. Códigos de depreciação, códigos de miséria, de pobreza, de escassez. E nesse livro estava falando exatamente sobre o poder da atenção. Eu acredito que nós temos que dar atenção agora para aquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa vida, que são os nossos objetivos, que é a cada dia a gente realizar coisas maiores. E para que a gente faça isso, a gente vai ter que sair dessa bolha ao qual o Brasil se encontra hoje. Nós vivemos hoje um paradigma de esquerda e direita, nós vivemos um paradigma de PT e eleitor de Bolsonaro, e eu acredito que a gente vai ter que mudar tudo isso. A gente vai ter que trabalhar muito a nossa mentalidade, a nossa visão e compreender o seguinte: a soberania vem da maioria. A maioria optou por regressar ao passado, mas isso não significa que eu seja obrigado a viver o mesmo clima que a maioria vai viver. Isso não significa predominantemente que eu sou obrigado a fazer aquilo que a maioria irá fazer. Eu observo que, mesmo após o período das eleições, a vida das pessoas continua exatamente da mesma forma. Os pontos de ônibus todos lotados, as pessoas correndo do mesmo jeito. Inclusive, eu fiz questão aqui de gravar esse vídeo em um local onde tem bastante movimento, uma das avenidas mais movimentadas, o centro bancário, o centro financeiro, o centro comercial. E aí você percebe o seguinte: a correria continua a mesma coisa. Isso significa que o presidente da República, ele não tem poder para mudar a sua vida. O único que tem poder para mudar a sua vida é você. Então cabe a cada um de nós agora resgatarmos essa autoridade de transformarmos a nossa vida. Se você quer ser grande, você tem que começar a empreender, você tem que começar a pensar diferente da maioria dos brasileiros que pensam de uma forma totalmente retrógrada. É uma sociedade que não prioriza os princípios, nem a moral e nem a ética, mas você pode estar fora dessa bolha, você pode pensar diferente. E uma das coisas que eu mais tenho trabalhado na minha vida é a questão da minha mentalidade. E para eu chegar onde os outros não chegaram, simplesmente eu tenho que ter uma mentalidade diferente. Se eu fizer aquilo que todos fazem, eu vou ter o resultado que todos fazem. Se eu fizer aquilo diferente do que os outros estão fazendo, eu terei um resultado absolutamente diferente. Então eu estou trabalhando muito a minha mente em termos de aprender, em termos de gerar resultado, em termos de produzir para mim a vida que eu mereço, a vida que eu quero e a vida que eu desejo. Eu vim ali conversando com um amigo meu que está indo para Salvador, que o nosso poder está na mente. A partir do momento que nós curarmos a nossa mente, que nós tivermos uma mentalidade de crescimento, de prosperidade, a gente vai verdadeiramente alcançar isso. Mas eu percebo que o Brasil ainda é um país de mentalidade rasa, de mentalidade medíocre, onde as pessoas trocam um futuro, onde as pessoas trocam um voto por um prato de comida, por uma picanha. E aí vai ter sempre as pessoas que vão precisar de um líder. Então eu acredito que mais do que nunca, nesse momento de turbulência, nesse momento onde as pessoas estão perdidas, porque hoje o Brasil está dividido. E quando a gente promove a divisão, a gente promove a competição. A partir do momento que a gente promove competição, um dos dois lados vai perder. No mercado competitivo não tem como os dois lados ganhar. Então o que é que vai acontecer daqui para frente? Ou os eleitores do PT vão se frustrar profundamente e os eleitores de Bolsonaro terão um resultado favorável nas suas vidas, ou o inverso. Mas nós não teremos um pêndulo parado, nós teremos um sistema pendular que vai de um lado ao outro. Eu acredito em mudanças na economia, eu acredito em mudanças em vários paradigmas, porque várias pessoas, assim como eu, que estudam, que meditam, que refletem, que acreditam no grande Criador do Universo, que tem princípios sólidos, abalizados na família,
na honestidade, na dignidade, a gente vai começar a repensar a minha vida. Desde domingo para cá que eu tenho pensado, caramba, eu me preocupava muito porque eu achava que o Brasil tinha um Lula. O Brasil tem 57 milhões de Lula. Então, a minha forma de me portar, de me conduzir, vai ser totalmente diferente. Antes, eu não tinha tanta maldade como eu vou ter que passar a ter, e malícia como eu vou ter que ter. Se alguém passar aqui olhando para meu celular, evidentemente que eu já vou achar que essa pessoa é ladrão, porque nós estamos vivendo em uma sociedade que a gente não pode confiar nos membros dessa sociedade, porque essa sociedade, ela perdeu o seu valor, ela perdeu a sua ética, ela perdeu o seu moral. Então a gente vive uma situação hoje que a gente vai ter que mudar sim a nossa mentalidade, a gente vai ter que mudar o nosso estilo de vida e a gente vai ter que compreender o seguinte, que a maioria está perdida, que a maioria não sabe realmente analisar, não sabe refletir. Então nós temos um país hoje totalmente dividido, um país onde algumas pessoas têm consciência e a grande maioria não tem consciência, onde pessoas trabalham voltadas para o lado emocional e outras pessoas trabalham pelo lado racional. Se você faz tudo na vida abalizado em razão, você vai ter um resultado totalmente diferente daqueles que fazem algumas coisas totalmente focado na emoção. E a gente percebe que o brasileiro ele é muito emocional. O brasileiro vive do resultado do jogo do Flamengo, o brasileiro vive do resultado de alguém que caiu, alguém que fracassou, mas nós brasileiros, nós não temos a cultura de comemorar, de brindar com quem está vencendo. No Brasil é o seguinte, se o cara passa com um carro novo, ele é ladrão. Se ele passa sujo, ele é mendigo. E você tem que escolher, ou eu quero participar do grupo dos vencedores ou do grupo dos derrotados. Então, se você tem uma mentalidade rasa, uma mentalidade derrotada, você vai trabalhar sempre o quê? Para você ser do Partido dos Trabalhadores, para você ser sempre um trabalhador, você vai trabalhar a sua vida inteira levantando cedo, indo para o trabalho que não gosta, para você alimentar alguém que sabe lutar pelos seus sonhos. Então, eu acredito que a concepção de pensamento e o estilo de mentalidade de alguns brasileiros irão, evidentemente, mudar muito. E eu estou trabalhando o meu padrão mental. Eu vou focar naquilo que verdadeiramente importa para mim, que é meu crescimento individual. Eu não estou muito mais hoje preocupado com o crescimento coletivo, porque o ego coletivo é um ego falido, é um ego de ignorância, é um ego de falta de virtude. Então eu tenho que focar no meu ego individual e deixar o ego coletivo de lado. Então pega esse código e abraça para a vida. Chegou o momento de cada um brigar por si e de cada um entender o que é o melhor para si, esquecer da coletividade. A coletividade está perdida no deserto, sem saber para onde vai. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre.